Mas bom, tendo em vista que nas últimas aulas, né, eu discuti com vocês, a gente construiu, né, deduziu a nossa lei de Faraday, né, que mostra como é que é o comportamento não eletrostático do campo elétrico. Eu queria dedicar aqui uma aula, né, não vai ser uma aula muito longa, né, ela vai ser relativamente rápida, né, para comentar um pouquinho sobre um tipo de problema, né, aqui, enfim, tá problemas de interpretação, mas na prática o que eu vou discutir aqui com vocês vai ser um problema específico, né, relacionado a uma má interpretação da lei de Faraday, ok? Que acaba resultando em, obviamente, né, questões incorretas do ponto de vista eletromagnético, ok? Muitos problemas de interpretação no eletromagnetismo, em particular nessa parte de indução, eles são bons a gente discutir, porque são problemas que, no quesito interpretativo, são problemas de fato, né? São interpretações erradas do que a lei de Faraday, do que a indução eletromagnética diz, porém, mesmo partindo de interpretações equivocadas, algumas dessas interpretações erradas, quando você faz conta com elas, quando você resolve os exercícios com essas interpretações equivocadas, você ainda assim chega em respostas corretas, né, dando a entender, né, dando a impressão de que a interpretação que você utilizou é correta, né, porque afinal de contas, se a gente parte de uma interpretação, resolve um problema com ela e chega num resultado consistente com as observações, né, nós somos levados a crer que aquela interpretação que a gente utilizou é a interpretação correta, né? É a forma realmente da gente analisar o problema, né? E por conta disso que eu queria, né, dedicar aqui especificamente, né, uma aula sobre problemas de interpretação que, na verdade, né, vai ser tratado um problema, né? No caso aqui, esse nosso S é só para dar o título, né? Mas, enfim, na prática eu vou discutir um problema somente de interpretação com vocês, mas que a natureza desse problema de interpretação, do exemplo que eu vou passar aqui, ela é repetida em muitos contextos. Então eu acho que vale a pena discutir, porque apesar de ser somente um exemplo, né, vocês vão ver diversas más interpretações de problemas semelhantes, né, que, claro, né, utilizam essa mesma premissa. Né? Mas bom, o problema de interpretação que eu vou discutir aqui com vocês, né, com o problema relacionado à lei de Faraday, é um problema que me fez querer fazer um vídeo específico para ele, por dois motivos. Primeiro, porque eu já vi esse problema ser, né, propagado em mais do que uma referência de eletromagnetismo. E o segundo motivo é porque a forma que eu vou ilustrar aqui, né, que eu vou construir esse exemplo com vocês, está apresentada em forma de um exercício de um livro-texto, de um dos livros-textos, né, padrão para se ensinar eletromagnetismo na graduação. Claro, meu objetivo aqui não é ficar fazendo, né, críticas e discussões a respeito das referências que existem de eletromagnetismo, né, mas enfim, a partir do momento que existe algum problema interpretativo em algum ponto de alguma referência, eu acho que é importante que a gente discuta, porque, enfim, né, erros interpretativos sempre vão ser encontrados em referências quando você vai procurar, né, na internet, né, referência de tudo quanto é origem, né. Agora, quando esses problemas interpretativos, né, estão em livros de referência, né, em um dos principais livros de referência que a gente tem, né, aí eu acho que é um tipo de problema que vale a pena uma discussão em separado, né, para que esse erro não continue sendo propagado. Mas enfim, como é que é esse problema que eu quero abordar aqui? A ideia é o seguinte: imagina que a gente tem uma barra, né, uma barra aqui qualquer, que eu vou estar representando desse jeito, e essa é uma barra que ela consegue rotacionar em torno de um ponto fixo, okay? Que é um ponto que está localizado aqui, né, em uma das suas extremidades. Então a ideia é o seguinte: a gente tem essa barra, uma barra condutora, okay? Supondo aqui uma barra metálica, e a ideia é ela vai estar imersa em uma certa região que possui um campo magnético. Okay? Então imagina, né, só por simplicidade, que essa região com campo magnético, né, ela tem um campo magnético constante que está saindo, né, aqui do papel, ok? E no caso, né, essa barra não só pode rotacionar em torno desse ponto, como ela está rotacionando, ok? E aí nesse problema daqui, né, ela vai estar rotacionando com uma certa velocidade ômega, né, nesse sentido aqui, poderia ser o contrário, claro, mas esse ômega daqui é constante, ok? Estou passando aqui, né, o ômega constante e esse B daqui, né, esse campo magnético constante, né, e saindo, né, aqui exatamente aqui da tela, para poder simplificar o problema, né? Isso aqui não é uma dedução geral, não é uma construção geralzona, né, do eletromagnetismo, não. Aqui é a ilustração de um típico problema interpretativo que a gente tem de lei de Faraday. Então, né, obviamente a gente não precisa complicar, porque quanto mais simples for o nosso problema, quanto mais direto ele for, mais fácil é de entender o problema de interpretação e entender por que ele está errado. Mas, bom, a partir dessa construção, a gente já consegue perceber de cara que o fato dessa barra daqui se movimentar ao longo aqui, né, enfim, se movimentar em torno desse ponto daqui, né, descrevendo esse movimento circular, vai fazer com que apareça um campo elétrico no interior dessa barra. É muito simples perceber isso. Por quê? Porque, olha só, a gente sabe que a todo instante essa barra vai estar se movimentando, ok? A velocidade de cada um desses pontos vai ser sempre, né, perpendicular a essa linha daqui, né, a partir, né, essas linhas radiais partindo aqui do eixo de rotação pelo fato de ser um movimento de rotação. Agora, se a gente tem um condutor em movimento em uma região com campo magnético, a gente sabe que as cargas livres que estão aqui, elas vão estar se movimentando em uma região com campo magnético. Então elas vão sofrer uma força magnética.
Ok? Como é que vai ser essa força magnética, né? Bom, levando em conta, né, como eu comentei, que as cargas livres são positivas, né, cada uma delas vai estar se movimentando. Vamos pegar um certo instante do tempo, que é esse instante daqui, ok? Cada uma delas vai estar com essa velocidade, né, velocidade nessa direção. Se a gente faz, né, um V, né, se a gente leva em conta que a nossa força magnética, ela é dada por valor da carga V, VEC B. Se a gente faz, né, esse V, VEC B, a gente vai ver, né, que vai aparecer uma força para as cargas positivas, né, para vir para cá, e uma força para as cargas negativas irem para lá, ok? Irem para a extremidade da barra. E aí, por conta disso, né, a gente vai ter aqui, né, uma região, enfim, uma região mais positiva, uma região mais negativa, fazendo com que apareça um campo elétrico aqui no meio, ok? E aí, o problema que eu vou resolver com vocês é qual que é a diferença de potencial que vai surgir, né, entre as extremidades da barra, ok? Claro, para poder resolver, né, para poder responder essa pergunta, né, primeiro a gente tem que calcular, né, qual que é o módulo do nosso campo elétrico, ok? Na verdade, a gente precisa do vetor campo elétrico total, certo? Mas, enfim, fazendo uma análise, né, de qual que é a direção e o sentido, né, que a força magnética aponta, a gente consegue determinar qual que vai ser a direção do campo elétrico, e aí, por conta disso, né, basta que a gente calcule qual que vai ser o módulo do campo elétrico, porque a direção a gente já vai ter calculado de uma maneira diferente, e aí, né, a partir disso, aí a gente calcula qual que vai ser, né, a diferença de potencial entre essas extremidades aqui, né, da nossa barra. Aqui eu vou resolver com vocês de duas formas. A primeira forma, né, vai ser a maneira correta de se resolver, e a segunda forma é a forma muitas vezes sugerida, né, por algumas referências, né, e que está exatamente em um dos livros textos que eu comentei, que é exatamente, né, uma forma que tem um problema muito sério de interpretação. Ok? Então primeiro deixa eu resolver com vocês da forma certa, para depois mostrar como é que é sugerido a gente resolver esse problema. Aí a gente vai resolver esse problema com a maneira que é sugerida, né, chegar no mesmo resultado, e depois a gente discute por que isso é incorreto de muitas maneiras, né, do ponto de vista eletromagnético. Mas bom, esse problema daqui é um problema bem simples, né, no eletromagnetismo, e é um problema bem típico quando a gente vai trabalhar, né, com força magnética. Qual que é a ideia? A gente sabe que todos os pontos dessa barra vão estar se movimentando a todo momento, certo? E essa velocidade vai ser sempre perpendicular à barra, porque esse movimento é circular. Okay? No caso, né, toda a barra vai estar se movimentando com essa velocidade, e aí, por conta disso, as próprias cargas livres, né, que aqui a gente está supondo positivas, né, que estão nessa barra, também vão estar se movimentando. Essas cargas livres, elas vão sofrer a ação da força magnética, né, provocando aqui uma separação de cargas, né, e aí, como eu comentei com vocês agora há pouco, né, se a gente faz um V, VEC B, né, aqui a gente percebe, né, que, enfim, as cargas positivas elas vão sofrer uma força para cá. Então, né, a partir dessa movimentação, o que a gente percebe essa região ela vai ficar mais positiva, essa região daqui ela vai ficar mais negativa. E aí, por consequência, né, vai surgir um campo elétrico aqui, né, que ele sai sempre da carga mais, né, para a carga menos. Então, vai surgir um campo elétrico aqui ao longo da barra, né, com essa direção e sentido. Qual que é o módulo do campo elétrico que surge nesse problema? Aqui é bem simples, olha só. A gente sabe que depois de um tempo, enfim, à medida que essa barra vai estar girando, a gente sabe que essa situação de cargas positivas e negativas ela vai se estabilizar. Quando a barra começa a movimentar, essa separação de cargas vai sendo gerada, mas vai chegar um momento que essa separação de cargas vai se estabilizar, principalmente porque esse ômega é constante. Agora, essa situação, né, de estabilidade vai acontecer quando? Ela vai acontecer quando a força elétrica for igual à força magnética. Na verdade, é quando o módulo da força elétrica for igual ao módulo da força magnética. Ok? Por quê? Porque elas vão estar apontando em sentidos contrários. Né? A análise aqui é bem simples. Olha só. Pensa nessa situação de equilíbrio. Né? E agora vamos analisar uma carguinha. Okay? Vou pegar imagina que essa carguinha está em algum ponto aqui dessa barra. Essa carguinha vai estar sofrendo ação de duas forças. Ok? Primeira força, que a gente acabou de determinar, é qual? É a força magnética que vai puxar ela, né, aqui para mais próximo possível do eixo de rotação. Okay? Porém, à medida que ela vai sendo puxada, né, e surge esse campo elétrico, ela vai começar a ser puxada pelo campo elétrico, né, para cima, porque afinal de contas a carga é positiva. Então ela vai tender a ser puxada, né, a favor do campo elétrico. Obviamente, se a gente aumenta, né, a velocidade dessa barra, a velocidade de cada uma dessas carguinhas vai aumentar. E aí, por consequência, vai aumentar a força magnética. Se aumenta a força magnética, as cargas vão se separar mais. Mas à medida que elas vão se separando, a força elétrica aumenta. Então perceba, né, se a gente aumenta a força magnética, a força elétrica vai aumentar, né, da mesma forma. E a situação de estabilidade do sistema acontece quando a força resultante em cada uma dessas cargas for igual a zero. Okay? E aí, né, nessa situação, a gente tem módulo das forças iguais, né, porque enfim, elas vão estar apontando em sentidos contrários. E a partir dessa relação de estabilidade, né, a gente consegue determinar qual que vai ser o módulo do campo elétrico. Porque olha só, o módulo do campo elétrico, carga vezes, né, campo elétrico. Isso aqui para cada carguinha, ok? E isso aqui vai ser igual ao que? Módulo da força magnética. Esse cara daqui vai ser o quê? Q módulo de V VEC B, ok? Aí olha só, né, primeiramente, né, a nossa carga aqui, ela vai cortar. Nesse nosso caso aqui, né, V e B são sempre perpendiculares. Então a gente sabe que o módulo desse produto vetorial vai ser módulo de V vezes módulo de B.
ok? Então a gente sabe que esse cara daqui vai ser igual a módulo de V vezes módulo de B. Agora, a gente sabe que essa velocidade está relacionada à velocidade angular, certo? E não somente isso. A gente sabe que para cada ponto da barra, essa velocidade V vai ser diferente, ok? Exatamente porque a relação que a gente tem entre velocidade linear e angular de um movimento de rotação é o quê? V igual a ômega, V igual a ômega vezes R, sendo que esse R daqui é exatamente a distância, né, do eixo de rotação para o ponto que a gente está, né, analisando aqui qual que é a velocidade. Então, esse cara daqui vai ser o vetor que a gente chama de R. Por conta disso, né, substituindo essa relação aqui, a gente obtém que o módulo do campo elétrico que surge nessa barra daqui vai ser dado por quanto? Vai ser dado por ômega R vezes B, ok? Ou seja, o campo elétrico depende do ponto que a gente está analisando na barra. Mas bom, dado que nós já temos então nosso módulo do campo elétrico, que a gente sabe a direção e o sentido que ele aponta, o que a gente faz? A gente vai escolher um caminho, né, que no caso eu vou escolher este caminho daqui, né, que começa em uma das extremidades da barra e vai até a outra extremidade. Ok? Então, esse cara daqui vai ser o ponto que eu vou chamar de ponto A, esse cara daqui vai ser o nosso ponto que eu vou chamar de ponto B, ok? E aí, a nossa diferença de potencial, ok? O nosso V. Aqui eu vou calcular com vocês o módulo da diferença de potencial, ok? Para mim, nesse momento, não interessa se ele é positivo ou negativo. Até porque, enfim, se a diferença de potencial de B para A for positiva ou negativa, se você faz de A para B, vai inverter essa relação. Então aqui, nesse nosso problema, né, na discussão que a gente vai fazer, o importante aqui pra gente não é o sinal da diferença de potencial, e sim qual que é o módulo da diferença de potencial. Ok? Nesse sentido, como é que a gente faz? A gente faz esse cara daqui, integral de E dl, exatamente de A até B, certo? Essa integral daqui, ela toma uma cara mais simples, certo? Que é só E dl, exatamente pelo caminho que a gente escolheu. Enfim, não vou ficar refazendo essas discussões todas aqui, porque foram discussões lá das aulas de eletrostática. Como o nosso caminho é ao longo dessa coordenada R daqui, né? Esse nosso dl é exatamente um dr, e aí por conta disso, essa integral ela é o quê? Ela é integral de A até B de ômega R B dr, certo? E aqui, né, em A, o R, ele vale quanto? Né? Já que a gente agora já está escrevendo, né, essa nossa integração em termos do R, né, vai aqui de 0 até o tamanho da barra, ok? Eu vou supor que essa barra daqui, ela tenha um tamanho L. Ok? A partir disso, o que a gente obtém? A gente obtém que a nossa diferença de potencial entre as extremidades, né, o módulo da diferença de potencial, vai dar quanto? Vai dar ômega L ao quadrado vezes B dividido por 2, ok? Aqui, né, integral de R, dr, vai dar o quê? R2 sobre 2, de 0 até L, né, vai dar simplesmente L quadrado. Ok? Então, essa daqui vai ser a diferença de potencial, né, nesse nosso problema, né, enfim, calculado, né, da maneira correta de ser calculada para esse nosso problema. Mas, bom, dada a mesma situação que a gente tinha antes, né, algumas referências sugerem a gente resolver esse problema utilizando a lei de Faraday. Né, e aí, no caso, para utilizar a lei de Faraday, elas introduzem o conceito da área varrida por essa barra. Qual que é a ideia? Imagina que a barra, no instante inicial, ela esteja nessa posição, ok? E aí, a partir desse instante inicial, ela começa a rotacionar. À medida que ela rotaciona, ela vai varrer uma área. Então, por exemplo, imagina que depois de um certo tempo, ΔT, essa barra saiu daqui e veio para cá. Okay? Só por suposição para vocês entenderem esse conceito de área varrida. Vamos supor que ela saiu daqui e veio para cá. Essa barra daqui varreu essa área daqui. Ela varreu essa área de circunferência. Ok? Então, esse que é o conceito de área varrida, né? Qual que é a área que a barra passou, dado o intervalo de tempo, né, analisado. E aí, no caso, né, só para consolidar essa ideia da área varrida, né, imagina que essa barra dê duas voltas. Então, ela deu uma volta completa e depois deu uma outra volta completa. Qual que foi a área varrida nesse caso? Foi 2 vezes πr ao quadrado, ok? Por quê? Porque ela fez uma volta completa, varreu πr quadrado. Deu outra volta completa, 2πr quadrado. Então, essa área varrida sempre vai aumentando, ok? Então, bom, dado esse conceito de área varrida, né, algumas referências sugerem a seguinte resolução. Calcule o módulo do campo elétrico que surge nessa situação, utilizando, né, a indução eletromagnética. Okay? Força eletromotriz é igual à variação do fluxo magnético no tempo, levando em conta que esse fluxo magnético está sendo feito nessa área varrida. Certo? Eu acho que deu para pegar a ideia, né? Se a gente leva em conta essa área varrida, como ela está aumentando com o tempo, né, obviamente o fluxo magnético nessa área varrida ele vai variando com o passar do tempo. A gente não precisa ficar muito preocupado com esse sinal de menos, a gente pode simplesmente tirar ele, né, e porque quando a gente for calcular, né, a variação do fluxo magnético e tudo, a gente pode calcular só, né, o fluxo de forma a dar um valor positivo, e aí a gente fala que na verdade esse valor que a gente pegou ele está relacionado ao módulo da força eletromotriz. Né? Se vocês se lembrarem, esse menos daqui, ele só está relacionado ao sentido em que as coisas, né, em que a corrente está apontando, por consequência do campo elétrico. Enfim, né, a gente pode fazer, né, os cálculos sempre com os módulos, e no final, né, utilizando a questão interpretativa, né, se precisar, a gente fala a direção e o sentido. Né? Mas quando você só quer saber o módulo das coisas, você não precisa muito ficar preocupado com esse menos daqui.
Mas bom, para a gente resolver dessa forma, a gente tem que determinar primeiro quem que é essa área varrida, certo? Que é uma área que varia no tempo. Ok? Como é que é essa área, né? Aqui, na verdade, né, para a gente determinar essa área é bem simples. Olha só. O que a gente precisa saber primeiro é qual que é a área dada por um ângulo θ aqui, ok? Dado que essa barra daqui movimentou um ângulo θ, qual que vai ser essa área? Essa área vai ser πrzinho ao quadrado, ok? Por quê? Levando em conta que cada um desses pontos daqui, eles estão a uma certa distância r, né? Da forma que a gente tinha construído antes. A áreazinha varrida, né? Exatamente por esse ponto daqui, né, a área que ele varre, né, no tempo, vai ser exatamente πrzinho quadrado. Mas, bom, essa área daqui é relacionada a um ângulo de 2π. Então, o que a gente faz? Divide por 2π, ok? Porque a gente vai ter a área exatamente por ângulo e depois multiplica por θ. É só fazer uma regrinha de 3, né? πr quadrado está para 2π, assim como a área varrida vai estar para θ, ok? E aí você faz a regrinha de 3, você chega nessa expressão daqui, ok? A partir disso, π corta com π, e a gente sabe que esse θ daqui, ele vale quanto? Ele vale ômega-t, certo? Por quê? Porque a gente tem uma velocidade aqui constante. Okay? A partir disso, qual que é a área varrida do nosso problema? A área varrida vai ser ômega-t rzinho ao quadrado dividido por 2. Mas, bom, dada essa definição de área varrida, né, levando em conta que o nosso campo magnético ele é sempre perpendicular à área varrida, né, quanto é que vai dar o nosso fluxo magnético nessa situação? Vai dar simplesmente campo magnético vezes a área varrida, certo? Então aqui vai dar B ômega T Rzinho quadrado dividido por 2, ok? A partir disso, né, quanto é que vai ser a nossa força eletromotriz nesse nosso problema, né? Vai ser simplesmente derivar esse cara no tempo. Agora, a dependência no tempo dele não é linear. Então, essa força eletromotriz ela é calculada trivialmente. Essa força eletromotriz vai dar quanto? Vai dar B ômega Rzinho ao quadrado dividido por 2. Agora, a gente quer determinar qual que é a diferença de potencial entre as extremidades da barra, certo? Então, obviamente, a gente tem que considerar qual área varrida? A área varrida exatamente pela extremidade da barra, ok? Então, né, levando isso em consideração, qual que vai ser o R que a gente tem que usar, né? Sabendo que a nossa barra ela tem comprimento L. Vai ser exatamente o R igual a Lzinho. E aí, o que a gente obtém aqui é que a nossa força eletromotriz, né, levando em conta que as extremidades da barra, vai ser o quê? Vai ser igual a B ômega L quadrado dividido por 2. Agora, a força eletromotriz ela não é uma integral de EdL, da mesma forma que a diferença de potencial? Além disso, a gente não mostrou lá atrás, nas aulas de circuitos elétricos, que toda vez que a gente tem circuitos elétricos, né, que fluem corrente, a força eletromotriz ela é igual à diferença de potencial? A partir disso, qual que é o resultado que a gente obtém? A gente obtém que a diferença de potencial entre esses dois caras tem que ser igual a essa força eletromotriz, certo? Que vai ser o quê? B ômega L quadrado dividido por 2, ok? Aí a gente chega nesse resultado aqui. Agora, compare esse resultado com o que a gente obteve anteriormente, né? É exatamente o mesmo resultado, é a mesma expressão, né? Só que aqui a gente chegou, né, utilizando um argumento de indução eletromagnética, né? Agora vem a parte mais importante dessa aula. Esse resultado aqui obtido por essa técnica faz sentido? E a resposta é não. Tudo isso que a gente fez aqui não está correto. Isso não faz sentido no ponto de vista do eletromagnetismo. Essa resolução como um todo está errada. Você está errada por princípio e está errado pela construção. Então vamos começar do início, né? Por que por princípio essa nossa resolução ela está completamente errada? Né? Vamos passar aqui para a próxima página, né, para que a gente possa ter um pouquinho mais de espaço para discutir. Mas, bom, essa situação daqui, né, foi a análise física que a gente fez inicialmente, né, levando em conta qual que era a força magnética, né, para, enfim, ver como é que era a direção do campo elétrico e tudo, né, da forma correta que a gente desenvolveu. Esse problema que a gente está tratando, ele é um problema eletrostático. E é fácil perceber que esse problema nosso é um problema eletrostático, porque esse campo elétrico que surgiu aqui, ele foi produzido pela separação de cargas, ok? O campo elétrico aqui, ele não surgiu porque o campo magnético está variando, que é o que a lei de Faraday passa pra gente. Se o campo magnético não varia, o que a lei de Faraday fala pra gente? Ela fala pra gente que integral de E dl é igual ao quê? É igual a zero, porque desse outro lado aqui, né, teria o quê? Teria aquele menos integral de del B, del T, dA, né, o fluxo da variação, né, no tempo do campo magnético. Se esse cara daqui é zero, acabou. O lado direito é igual a zero, da igualdade. E o que significa integral em um caminho fechado do campo elétrico ser sempre igual a zero? Significa que estamos no regime da eletrostática. Isso faz com que a resolução desse problema via Epsilon, igual a menos variação do fluxo magnético no tempo, já esteja inicialmente errada. Certo? Por quê? Porque não existe indução eletromagnética aqui. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, nesse caso daqui existe força magnética e a força magnética ela movimenta, ela gera a movimentação das cargas. Então não seria, né, correto falar que de alguma forma existe força eletromotriz porque a força magnética está
produzindo exatamente a movimentação das cargas? E a resposta é não. Não existe nenhuma força eletromotriz nesse nosso problema. Aquele conceito da área varrida para ser utilizado aqui, nesse cálculo, é um conceito que não faz sentido, certo? Ele não faz sentido fisicamente. Esse fluxo magnético que surge, ele é o fluxo na superfície delimitada pelo circuito que a gente vai calcular a corrente. Ou seja, mesmo se a gente levasse em conta que essa área varrida faz sentido, qual que é o bordo dessa área varrida? O bordo dessa área varrida é esse círculo. Então, mesmo se essa área varrida fizesse sentido, né, a gente estaria calculando a força eletromotriz aonde? A força eletromotriz produzida nesse circuito e não na barra, percebem? Não faz sentido a gente utilizar indução, não tem nada de indução nesse problema. Além desse nosso problema não ter nada de indução eletromagnética, quando a gente chega e fala que Epsilon é igual a V, além dessa expressão já está completamente errada, e eu vou explicar o motivo dela estar errada, apesar de lá atrás eu ter mostrado uma situação em que essa expressão é válida, quando a gente faz isso daqui, né, porque o Epsilon está relacionado a uma integral de EDL, primeiro de tudo, quando a gente fala isso, a gente já está entendendo errado o que é força eletromotriz. Porque quando a gente fala que isso daqui, né, que a força eletromotriz é representada pela integral de EDL, a gente está pegando um caso específico de força eletromotriz provocada pelo campo elétrico. Relembrando, força eletromotriz pode ser gerada por qualquer força que atua em carga, principalmente força magnética. Então, força eletromotriz não é sinônimo de existência de campo não eletrostático. Além disso, a integral de EDL associada a esse cara é integral num caminho fechado, ok? A integral que define o V é uma integral de EDL num caminho aberto. Se a gente faz integral de EDL num caminho fechado, né, para um campo eletrostático que possui diferente potencial, esse cara dá zero por definição da eletrostática. Então aqui a gente comete dois erros. Primeiro, que é achar que toda indução é provocada pelo aparecimento de um campo elétrico, que é a lei de Faraday. Não, isso não acontece. E o segundo problema é confundir força eletromotriz com diferente potencial. São coisas completamente diferentes. Mas aí você pode chegar para mim e falar, mas Felipe, não são completamente diferentes. Lá atrás, você mostrou pra gente, né, que existe, que nos circuitos elétricos, quando a gente leva em conta os circuitos elétricos, a gente pode escrever que Epsilon é igual a V, e além disso a gente escreveu agora há pouco a lei de Ohm, V igual a RI, e você falou que a gente poderia trocar V igual a RI por Epsilon igual a RI. Então não está completamente errado fazer essa associação entre Epsilon e V. E a resposta para isso é não. São coisas completamente diferentes. Primeiro, pelo que eu acabei de falar, esse cara daqui, por definição, já leva em conta regime não eletrostático, se for diferente de zero. E a definição de V é partindo da definição de campo eletrostático. Então, por princípio físico simples de definição de um e definição do outro, essa expressão não pode ser válida. E segundo, né, quando essa igualdade apareceu no contexto de circuitos elétricos, eu não falei que uma coisa era igual à outra. Certo? O que eu comentei é que toda vez que você tem um circuito elétrico, essa situação é válida quando? Você tem um circuito elétrico qualquer. Para que essa bateria exista, é necessário que exista um campo não eletrostático que mantenha essa diferença de potencial. Ok? E aí, quando você leva em conta a existência desse campo eletrostático, aí sim, quando você calcula o seu Epsilon, ele é diferente de zero. Por quê? Porque existe campo não eletrostático. Então, se você faz a integral de caminho fechado, né, exatamente aqui, né, do seu EDL, nesse circuito todo, vai dar diferente de zero. Esse V que aparece aqui é o V da bateria. E o V da bateria, ele leva em conta um ponto logo acima da bateria e um ponto logo abaixo, para a gente fazer diferente potencial. O que essa expressão está falando é que a força eletromotriz no circuito inteiro, porque a força eletromotriz leva em conta uma circuitação completa, uma integral de EDL no caminho fechado, é igual à diferença de potencial de um dos circuitos da bateria, certo? Então, essa relação daqui não está falando que força eletromotriz é igual a diferente potencial. São coisas completamente diferentes. O que está falando é que para esses casos de baterias que fornecem uma diferente potencial, né, e essa diferente potencial ela é mantida por uma força não eletrostática, nesses problemas, a quantificação de um pode ser feita pelo outro, né? A diferente potencial da bateria está relacionado à força eletromotriz do circuito como um todo. São coisas completamente diferentes. E a mesma coisa acontecia quando a gente ia para a lei de Ohm. Esse V que aparece aqui, a interpretação da lei de Ohm não é campo eletrostático. A interpretação desse cara é o trabalho realizado, né, tá relacionado ao trabalho realizado pelo campo eletrostático. Então, quando a gente troca esse cara por esse, não é porque a natureza dos dois é igual, mas é porque a lei de Ohm relaciona RI com o trabalho relacionado com a força que promove a movimentação de cargas. São contextos completamente distintos. Resumindo aqui a nossa situação, né, este nosso problema ele está errado por diversas questões. Primeiro, não existe indução eletromagnética nesse nosso problema. Não existe. Segundo,
indução eletromagnética não significa que ela é causada por um campo elétrico, né? Muito menos eletrostático, que não faz sentido nenhum. Então essa relação daqui, desse cara com esse cara, está incorreta. Além disso, área varrida. Esse conceito não faz sentido na indução. Quando eu digo que ela não faz sentido, eu não estou falando que essa definição está errada, não. É possível pensar numa área varrida. Eu estou falando que essa área varrida não faz sentido na definição de fluxo, ok? O fluxo não tem nenhuma relação com a área varrida. O fluxo tem relação com áreas específicas, existentes, que a gente calcula matematicamente. Essa área que está sendo produzida com o passar do tempo não faz sentido para indução. Então esse cara daqui... Ou seja, percebam que todos os passos, praticamente, né, dessa nossa segunda resolução estão incorretos. A forma correta de se resolver esse problema é da primeira maneira que eu calculei com vocês, ok? A partir da força elétrica, né, da igualdade do módulo, né, da força elétrica e da força magnética, obtenho o campo elétrico a partir disso, que é um campo eletrostático, e aí sim, a partir disso, né, você consegue calcular a diferença de potencial, né, a partir desse campo eletrostático. Para esse problema daqui ser consistente, a primeira linha, quando a gente escreveu epsilon, a gente deveria ter escrito o quê? Epsilon é igual a 0. E aí acabou. Não dá para resolver desse jeito. Mas bom, espero que tenha ficado claro, né, o porquê que é incorreto resolver dessa maneira, ok? E exatamente qual que é o problema de cada interpretação, ok? Toda vez que você vê algum problema de indução que leve em conta área varrida, já sabe que esse problema já nasce errado por natureza, né? A área varrida não é um conceito que faz sentido na indução, ok? Se vocês forem ver a forma que a gente deduziu essa expressão, ela leva em conta áreas de fato, não áreas varridas. E além disso, né, espero mais uma vez, né, depois dessa discussão, né, ter deixado claro, né, a diferença entre esse epsilon e esse v, ok? Pelo amor de Deus, não confunda força eletromotriz com diferença de potencial. São coisas diferentes. Diferença de potencial está relacionada a campo eletrostático. Forças eletromotrizes, quando estão relacionadas a campo elétrico, elas estão relacionadas a comportamento não eletrostático desses campos. Então elas medem regimes completamente diferentes uns dos outros.